Olá, meu povo! Aqui estamos em mais uma aula de inglês e vamos dar continuidade ao assunto da aula passada, que foi a respeito dos phrasal verbs, que são os verbos frasais. Na aula passada a gente viu duas circunstâncias, né? Quando um phrasal verb ocorre dele ser necessariamente separado em uma frase e quando ele não precisa ser separável, né? E ele vem juntinho na frase. A gente também viu algo bem relevante, que a gente nunca deve tentar traduzir separadamente, né, o phrasal verbs, ou seja, palavra por palavra. Eu até dei o exemplo do get, né, que é um verbo, significa pegar. Só que aqui ele é um phrasal verbs, que é o get on, a junção do get junto com o on, que é preposição e significa entrar. E se você traduz palavra por palavra separadamente, o sentido ele caminha totalmente ao contrário do que realmente é, porque o get, né, significa pegar, o on como preposição ele já tem outro significado. Mas vamos lá, né? E caso você nem lembre o que são os phrasal verbs, né? Eu trouxe aqui para você recapitular em forma de imagem, né? E tá bem explicativo. Um phrasal verbs é sempre um verbo mais uma preposição ou um verbo mais um advérbio. E trazendo para o português, né? A preposição é um conectivo que liga dois termos, né, da oração. Já o advérbio é uma palavra invariável, né, que modifica o sentido do verbo, de um adjetivo ou de outro advérbio, né, indicando circunstâncias, como o modo, lugar, o tempo. E aqui nessa imagem que está aparecendo para vocês aí na tela, a gente tem stand up, né, que significa ficar de pé. É um phrasal verb. E a gente tem um outro phrasal verb, que é o sit down, que significa para você sentar. E geralmente, né, quando a gente está vendo um novo assunto, acho que principalmente em inglês, a gente sempre se pergunta por que eu devo estudar isso. E os phrasal verbs são bem mais comuns do que a gente imagina. Na aula passada eu até citei que talvez em algum momento você já se deparou com algum phrasal verbs, até mesmo no seu próprio livro didático, aí, o pessoal do 9º ano. E nem sabia de repente que era um phrasal verbs, né? Isso acontece, né? E hoje a gente está conhecendo, é bem comum em textos, nos livros de vocês, que vocês podem encontrar, já devem ter visto. É comum nas músicas, né? A gente sempre ouve música internacional. Um filme, uma série, acho que raramente existe, né, quem assiste assim em inglês mesmo, mas é bem comum. Agora as músicas, né, é algo que está mais presente no nosso contexto. E existem músicas que existem, né, os phrasal verbs nas letras. E é bem comum a gente ver nos textos, né? Por exemplo, às vezes a gente está fazendo uma prova e de repente lá no texto da questão tem um phrasal verbs. Então a gente aqui na aula vai conhecer alguns dos mais utilizados. Stand up, que é ficar de pé, e sit down, que é sentar-se. Dando continuidade, a gente tem outros, né, phrasal verbs aqui pela frente. Go a read, que significa continuar, seguir em frente, prosseguir. Keep away, que é evitar, manter distância. Quando você quer falar para outra pessoa manter distância de você, ficar longe, você fala keep away, mantenha a distância, né? Que quer a distância da pessoa. Look back, que é lembrar-se de algo ou olhar para trás. Get by, sobreviver ou se virar. Find out, que é descobrir, ficar sabendo de alguma coisa. E outro detalhe, né, que é muito importante a gente também ficar conhecendo e aprender os phrasal verbs, né, ao menos os mais conhecidos, os que mais aparecem, porque são a partir deles que você consegue extrair o sentido de uma frase. Porque se você, por exemplo, conhece as palavras soltas, mas você não conhece o phrasal verbs, já fica um pouquinho complicado. E quando você conhece o phrasal verbs, na verdade você já consegue perceber o sentido daquela frase, né? O que ela realmente quer dizer.
E aqui nós temos outros phrasal verbs em forma de imagem, né, para facilitar para vocês, porque a gente vai observando, né, e vendo o que significa, e isso facilita bastante. Esse primeiro aqui, onde o mouse está, turn off, significa ligar. Turn off é desligar. Turn on é ligar e turn off, né, desligar. Aqui a gente tem a televisão ligada e aqui desligada. Throw away é jogar fora, né, que a gente tem a moça jogando lixo fora. Look for é procurar, buscar algo. Go out, que é sair, e come in, que é entrar, ou pode ser entre também. Get on, que é subir, e o get off é sair fora. A gente tem aqui outro phrasal verbs, né, que é o take out, que significa retirar, né? E vocês podem observar que a mocinha ela tá retirando algumas coisas, né, da mochila dela. E quando você fala assim, take out the books, né, retire os livros, né, retire os livros. Grow up, né, que é crescer. Aqui vocês podem ver, ó, a criança, o bebê, né, a criança. E quando a pessoa já tá adulta, grow up, né, que é crescer. Pick up, que é pegar, captar. Pick up é que eu já falei anteriormente, que é pegar, captar algo. E quando você fala assim, will pick me up, é você vai me buscar. Então já tem uma frase. Vocês estão percebendo, né, que quando você conhece, né, o phrasal verbs, você consegue traduzir a frase perfeitamente. Agora, quando você já não sabe o phrasal verbs, mas sabe as outras palavras, já fica um pouco mais complicado. Você fica se perguntando, o que significa? E o take off é sair. E esses, né, foram alguns phrasal verbs que são dos mais utilizados normalmente e a gente conheceu na aula de hoje. E a gente tem uma atividade, né, referente às phrasal verbs. Não deixem de fazer as atividades, não deixem de fazer as anotações e de acompanhar esse assunto que é bem relevante, ok? See you, class! Até a próxima aula. Take care!